Fala pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Sou Fernando Águia, aqui da Águia Produções, vim passar um recadinho aqui rapidinho. Todas as mensagens que a gente posta aqui no portal Águia são gravações da Águia Produções. A gente não sai por aí pegando mensagem na internet e postando aqui. Então eu queria te pedir um favorzinho rapidinho para você deixar um like aqui que nos ajuda muito, compartilhar essa mensagem com alguém para abençoar mais vidas. Também deixa aqui um comentário falando de onde você está vendo esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Deus abençoe e boa mensagem para você. O primeiro texto está em Lucas capítulo 3. Vou ler o versículo 21, 22 e 23. Lucas capítulo 3, versículo 21, 22 e 23. Depois nós vamos ler o texto, o tema escolhido por vocês. Mas acredite, está tudo no mesmo contexto aqui. Nós só vamos já dar um spoiler do que nós vamos pregar aqui nessa manhã. Capítulo 3, do verso 21 ao verso 23 de Lucas, capítulo 3. Todos que acharam, digam amém. Tradução que eu tenho em mãos aqui, às vezes pode ser um pouco diferente da sua, mas fique tranquilo, no final dá tudo mesmo. Está escrito assim: ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: você é o meu filho amado, em você me agrado. Versículo 23, só a primeira parte. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Quantos anos? Quantos anos? Eu queria que você repetisse essa sequência do texto, ou repetisse após a mim. Diga assim, ó: enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu e o Pai bradou. Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus capítulo 4, versículo de número 17, que é o tema escolhido por vocês. Mateus capítulo 4, versículo 17. Todos que acharam, digam amém. Daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, ou arrependei-vos, porque está próximo o reino do... Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos... Amém. Pode se assentar, vamos meditar na palavra de Deus nessa manhã. Tecladista, muito obrigado, viu? Pela sua iniciativa aí de nos ajudar. Quantos querem ouvir a palavra de Deus aqui nesta manhã? Peço paciência a vocês. Avivamento sem Bíblia não é avivamento. A gente vai fazer uma exposição bíblica com a ajuda do Espírito Santo e com a boa educação da igreja. Não durma, Deus tem algo para falar no seu coração. Estamos diante de um texto que nos traz à memória o início do ministério de Jesus. Na verdade, são dois fatos importantes aqui na vida e na biografia de Jesus. Primeiro é o seu batismo em águas, e segundo é o início do seu ministério público. Eu sou suspeito de falar sobre Jesus porque eu sou apaixonado por ele. Sou um pregador pentecostal, e como pregador pentecostal eu acredito que a fé pentecostal é cristocêntrica. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e Jesus Cristo breve vai voltar. Eu amo a biografia de Jesus. Poderíamos trabalhar aqui os seus 33 anos e meio, dividi-lo em 3 partes, falar do seu nascimento aos 12 anos, dos 12 aos 30 e dos 30 aos 33. Poderíamos falar do drama da redenção e mostrar para vocês o amor de Jesus manifestado nas últimas 24 horas da sua vida. Poderíamos subir com ele no Gólgota, poderíamos tirar ele da cruz, colocar ele no sepulcro e terminar a mensagem de hoje de manhã com o sepulcro vazio, que é onde está fundamentado toda a nossa fé e todo o nosso credo. Poderíamos trabalhar ainda a maior esperança da igreja, que é o seu breve retorno. Mas nós estamos diante de um tema escolhido por vocês, e é um tema sugestivo para este tempo.
Já que a primeira coisa que nós temos que resolver aqui nesta manhã é que o batismo de Jesus não é um batismo de arrependimento. João ministrava esse batismo, o batismo de arrependimento. Lucas capítulo 3, versículo 3 deixa claro que João pregava um batismo de arrependimento, mas no caso de Jesus, Jesus não tem do que se arrepender. Porque aquele que se arrepende é porque errou, porque falhou, porque pecou. Jesus não conheceu o pecado. A Bíblia diz que Deus o fez pecado por todos nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando falamos acerca de Jesus, falamos daquele que é bendito e que se fez maldito para nos resgatar da lei da maldição. Estamos falando de alguém que é santo. Hebreus 4,15, o texto diz que ele foi tentado em tudo e em todas as coisas, porém sem pecado. Jesus foi glorificado pelos anjos na eternidade e se submeteu a ser cuspido pelos homens aqui na terra. Essa questão é resolvida em Mateus capítulo 3, versículo 15 ou 14. Quando ele vem até a João para ser batizado por João, João toma a palavra e diz: é eu quem tenho que ir até a ti para ser batizado pelo Senhor. Jesus toma a palavra e diz: não, João, para que se cumpra toda a justiça, tem que se fazer assim agora. É exatamente isto que está acontecendo. O batismo de Jesus não é um batismo de arrependimento. O batismo de Jesus é um batismo de identificação. Como assim, pastor? É o verbo que se fez carne, que habitou entre nós. E eu não sei se você vai dar um glória a Deus aqui, mas habitou entre nós em língua grega é tabernaculou. O que é isso, pastor? Ele mudou de endereço. Ele deixou toda a sua glória, deixou todos os seus privilégios, tomou a forma humana e veio até João para ser batizado por João, para se assemelhar com aqueles que ele deveria de salvar. É isso que está acontecendo aqui. O batismo de Jesus logo não é um batismo de arrependimento. O batismo de arrependimento foi o nosso. Todos nós herdamos a natureza adâmica, todos nós somos pecadores por natureza, Jesus não. Então já é um problema resolvido. Quantos entendem isso daqui? Dá um glória a Deus. Segundo, ele começa o seu ministério com 30 anos. E não dá para atropelar isso daqui, por isso fiz questão de ler os dois textos para parafrasear a narrativa de Lucas e de Mateus, porque tudo está acontecendo dentro deste contexto que Jesus começa a pregar. Mas Lucas faz questão de destacar, e é o único dos evangelistas que faz questão de destacar, que isto acontece na vida de Jesus quando ele tem 30 anos de idade. Isso é tremendo, filho. É tremendo porque Jesus sai das águas do batismo, é cheio do Espírito Santo, é conduzido pelo Espírito ao deserto, é tentado na tricotomia humana, corpo, alma e espírito, rompe, vence a Satanás, é trazido pelo Espírito para a Galileia, é levado para a sinagoga, é dado a ele o livro da lei, e é aqui que se inicia o seu ministério. Quando ele tem 30 anos de idade, isso daqui é muito Bíblia. Por quê, pastor? Porque quem conhece Bíblia sabe. Números capítulo 4, versículo 47, o texto diz que era com 30 anos quando os levitas começavam a exercer o seu ministério, suas tarefas. Foi com 30 anos que Ezequiel, por exemplo, começou o seu ministério profético. Estou falando de Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Quem conhece o texto sabe que quando desceram unção na cabeça de Davi, ele tinha 17 anos de idade. Mas ele não senta no trono com 18, não senta no trono com 19, é com 30. José, quando sonha com 17 anos. Mas não vive o sonho com 18, não vive com 19, vive com 30. 30 anos é um ano tremendo dentro da visão ou da perspectiva judaica. É com 30 anos que de fato o homem adentra a fase madura da vida, ou alcança a maturidade na forma mais plena da palavra. Jesus tem 30 anos e é com 30 anos que ele inicia o seu ministério. Eu acho que não vai sair um glória a Deus aqui, mas eu já até preciso falar isso daqui. E eu preciso abrir um parênteses para deixar muito claro para a minha geração. O que, pastor? Jesus se preparou 30 anos para ter um ministério de excelência de 3 anos apenas.
O problema é que a gente quer se preparar um mês para ter um ministério de sucesso de 30 anos. Eu sei que é difícil dar glória a Deus, está de manhã ainda, mas disfarça. Fala alguma coisa, só para não ficar feio na filmagem aí. Porque a gente faz parte de uma geração fast food, imediatista, pragmática, onde as coisas têm que acontecer muito rápido. A gente pede aqui, já quer receber ali, a gente já não tem mais paciência para esperar nada. Mas quando se trata de chamada, não dá para queimar fila, não dá para furar fila, não dá para queimar etapas, não dá para atropelar o processo. Se não marcar nada do que eu vou pregar nessas 3 horas aqui, marca só o que eu vou falar agora, eu já vou embora no lucro já já. Qual é a palavra, pastor? O segredo do voo nunca foi a decolagem, é a duração do voo. Tem gente que voa muito rápido, decola muito rápido, mas voa pouco. Já viu o balão japonês? Ele voa aqui e cai ali. Olhe para cá. Por quê, pastor? Porque eu preciso dizer a vocês que ministério, chamada, não nasce com sorriso. Chamada de Deus nasce no útero do sofrimento. Fala alguma coisa. Oi, bom dia. Vocês estão aí ou já foram embora? Porque chamada de Deus não nasce de um dia para o outro, é uma construção, filho. É uma história que vai sendo escrita devagarinho, tijolo por tijolo, pedra por pedra. Tem muita gente equivocado biblicamente, teologicamente, doutrinariamente falando. Estamos num contexto midiático que as pessoas estão pensando por aí que ministério é fruto de 30 segundos de rios, 15 segundos de stories. Todas essas coisas agregue e é fato, são ferramentas que aprove a Deus se utilizar neste tempo, para que nós pregamos a palavra dele e alcançamos o maior número de pecadores possível. Mas quando se trata de chamada, não é isso. E me preocupa nessa pouca empreitada de ministério que eu tenho, pregando por todo o Brasil e já mais de 20 países desse mundo. É muita performance e pouca graça. É muita performance e pouca essência. É muita performance e pouca verdade. Quem foi chamado por Deus, quem foi trabalhado por Deus, sabe que chamada nasce com lágrimas. Jesus viveu 30 anos de preparo e a gente não pode atropelar isso daqui. Eu não estou falando de fulano, eu não estou falando de ciclano, eu não estou falando de Billy Graham, não estou falando de tantos outros que passaram na história e que ainda estão aí em evidência. Estou falando de Jesus, nossa maior referência. Não furou fila, não queimou etapas. Seu nascimento já foi difícil, porque quando ele nasce, a primeira coisa que os homens querem fazer é matá-lo. Porque toda chamada, quando é de Deus de fato, ao nascer ela já incomoda. Inclusive só para os pentecostais começar a aguçar aí o espírito e já dar um glória a Deus para acordar Belo Horizonte. Aqui é Belo Horizonte, não é isso? Ibirité, pronto, é Ibirité. Do outro lado da rua é Belo Horizonte. Vamos acordar todo mundo agora. Até Rose, que ficou dormindo agora, descansando, minha esposa. Vamos acordar todo mundo. Por quê, pastor? Porque eu preciso falar para você que quando a chamada de Deus e ela nasce, antes de nascer aqui, nascer no coração de Deus, 3 coisas acontecem. Primeiro, o céu é movido ou movimentado. Quando a chamada de Deus movimenta o céu, mexe com a terra e incomoda o inferno. E não deu glória a Deus porque não acordou ainda. Mas vou repetir, quando a chamada de Deus mexe com o céu, mexe com a terra, incomoda o inferno. Prova, pastor, pode ler a Bíblia e vocês vão ver que quando Jesus nasceu, anjos celebraram no céu, homens, pastores glorificavam na terra, e o inferno ficou incomodado. Ficou, pastor, ficou, porque quando você lê Mateus capítulo 2, o Herodes perturbado, a perturbação do Herodes ali não é só uma ação física, já é Herodes endemoniado. Por quê, pastor? Porque consultaram os magos acerca da profecia, do tempo e da geografia que o menino de Gênesis 3,15 nasceria. A ficha deles caíram, puxaram uma profecia, descobriram Miqueias 5,2,
que o menino nasceria em Belém da Judéia, porque de maneira nenhuma a Judéia seria conhecida como a menor entre as capitais daquela época. Consultaram acerca do momento exato em que a estrela havia aparecido, fizeram as contas e o mundo espiritual se agitou. Por quê, pastor? O menino da profecia de Gênesis 3,15 nasceu. E quando a ficha caiu, Satanás já ficou preocupado. Por quê, pastor? Porque havia uma profecia em Gênesis 3,15: depois que o homem pecou, Deus mandou a fatura para o homem, para a mulher e para a serpente. O boleto para o homem foi este: vai se alimentar bem. Se fosse hoje, nas entrelinhas, Deus ia dizer: vai comer picanha, mas vai suar bastante. Vai ter que suar bastante para conquistar. Para a mulher a fatura foi esta: vai gerar, mas vai ser com muita dor. Agora só vai dar glória quem conhece a profecia. Para a serpente a palavra foi esta: vai nascer um da mulher, que este você até vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai ferir a sua cabeça. Oh, glória a Deus. Olha, vocês não começam a dar glória a Deus muito alto não, senão vocês vão me chamar para guerra aqui, hein? E eu nasci no fogo e não me contento com fumaça, hein, cara? Não mexe comigo não, que eu sou pentecostal, irmão. E o púlpito pentecostal é um lugar de muitas emoções, porque a vontade que já deu aqui foi de dar uma rajada de línguas estranhas. Mas como não existe avivamento sem Bíblia, vem comigo para a Bíblia primeiro. Por quê, pastor? Porque eu preciso que vocês entendam. O quê? É por isso que depois disso, depois da profecia de Gênesis 3,15, criou a expectativa na antiga aliança. No mundo espiritual, Satanás está agitado, demônios estão atentos, porque todas as crianças que nasciam entre as hebreias e que tinha algo que a diferenciava, demônios ficavam atentos e quem sabe dizia: é o menino da profecia. Quem sabe foi assim quando nasceu Abrão. Quem olhava para Abrão, Abrão vivia no altar, alguém dizia: é ele. Só que o Abrão peca, e o menino da profecia não poderia ter pecado. Quem olhava para Isaac dizia: é ele, mas o Isaac também peca. Jacó peca, Sansão pecou, Eude pecou, Salomão pecou, Davi pecou, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Malaquias, Miqueias, Zacarias, Amós, e por aí vai. Para fechar esta conta logo e chegar aonde Deus quer, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos e disse que todos pecaram. Quando Paulo diz que todos pecaram, se abre um precedente para uma afirmativa, e eu acho que não vai sair glória, e eu vou chocar a teologia de alguém aqui agora. Mas eu tenho que falar uma verdade bíblica para vocês aqui. Por quê, pastor? Porque quando Paulo diz que todos pecaram, sabe o que Paulo está dizendo? Ninguém pode bater no peito e dizer: eu mereço. Ninguém está aqui porque merece. Eu não estou pregando porque eu mereço. Você não está sentado nesse banco aí me ouvindo pregar nessa manhã porque você merece. A única coisa que nós merecíamos de verdade é o inferno. Eu sei que é forte a palavra, mas é a isto que nós estávamos destinados, e é Bíblia. Nós só não iremos para lá, filho, porque o Verbo se fez carne. Jesus aceitou o desafio proposto pelo Pai. Ele disse: eu vou lá, vou colocar tudo no seu devido lugar, vou pagar essa dívida que a humanidade jamais teria condição de pagar. E é por isso que o diabo está preocupado. Por quê? Porque se o menino da profecia cresce, vive, vai até a cruz, morre a morte de cruz, três coisas acontecem. Primeiro, a morte é vencida. Segundo, o pecado é vencido. Terceiro, Satanás é vencido. Não, eu vou repetir isso daqui porque isso daqui é lindo, gente. Primeiro, a morte é vencido. Segundo, o pecado é vencido. Terceiro, Satanás é vencido. Só para você melhorar esse glória a Deus, é um equívoco quando alguém diz que a morte matou Jesus. Querido, isso é muito baixo. Isso é muito baixo. Por quê, pastor? Porque a morte jamais venceria Jesus. Jesus é a vida. É Ele quem vence a morte no Calvário.
E na cruz ele mata a morte. No domingo de manhã, quando ele ressuscita, ele sela a vitória. E é por isso que Paulo, escrevendo sua carta aos Coríntios, disse: onde está, ó morte, os teus aguilhões? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Oh, eu estou sentindo que você quer dar glória a Deus aqui. Dá um glória a Deus aí. Estou sentindo que vai descer uma glória de Deus aqui já já. Mas vem comigo, vamos caminhar por esse texto. Por quê, pastor? Porque eu preciso que vocês entendam que quando Jesus nasceu, mexeu com tudo. O inferno está desesperado. Eu acho lindo a expressão do texto, porque a mensagem emana do texto. E o texto diz que o anjo que aparece para José e dá ordem para que ele pegue, tome a mulher, tome o menino, saia dali, vá ao Egito e fique lá até que Deus lhe avise. O texto diz assim, ó: porque Herodes há de procurar o menino. Não é que Herodes já está procurando, há de procurar. Não é que já está executando, há de executar. Está se preparando. Só que o texto está gritando para a gente o seguinte: Deus sempre vai chegar primeiro do que Satanás. Enquanto Herodes está se preparando, Deus já estava na casa de Maria, dando livramento e dando a estratégia: vai se esconder. Porque a chamada de Deus na vida de Jesus é algo tão extraordinário que tinha que aparecer no tempo certo. E eu não sei se você vai pegar, mas eu vou liberar a palavra, porque eu sinto que eu vim pregar para jovens hoje aqui, moços e moças que têm chamada de Deus, que tem óleo de Deus na vida, que foi escolhido pelo Senhor para fazer a diferença neste tempo. Já era para estar longe, já era para estar vivendo a promessa, já era para estar vivendo aquilo que Deus falou que faria com você, mas de repente está escondido. E por que está escondido, pastor? Tem Herodes procurando o menino para matar. Quando Deus esconde, não tem demônio que acha. Não vou repetir isso daqui: quando Deus esconde, não tem demônio que acha. Oh meu Deus do céu, escuta isso daqui, porque eu sinto que tem gente aqui que vai já viver tudo que Deus falou que vai fazer na sua vida, mas neste tempo é tempo de estar escondido. E agora é para a gente dar glória mesmo. Por quê, pastor? Porque Mateus e Lucas filosofou. Olha o que o texto diz. Enquanto Mateus escreve no capítulo 2 do Evangelho, dizendo que o Herodes morreu, Lucas escreveu também que Jesus crescia. O Herodes morre, mas Jesus cresce. Quem está sentindo isso daqui? Quem está sentindo a palavra? A palavra vai começar a cortar a alma de algumas pessoas aqui. Eu só preciso que você entenda que esse é o tempo de estar escondido. O Pedro tinha experiência com o mar. Ele era especialista na área da pesca. Lançou a rede e não pescou nada. Por quê, pastor? Porque parece que eu estou vendo o Criador dizendo: peixe, fica escondido. Fica escondido. Porque eu tenho um negócio para fazer na vida dele primeiro, para depois trabalhar através dele. Pode ler a Bíblia. O peixe só apareceu na hora que Jesus liberou a palavra. Por quê, pastor? Porque pode ter chamada, filho, pode ter unção, pode ter graça, pode pregar bem, pode cantar bem, pode ser vaso, pode ser profeta, mas se Deus esconder, ninguém acha. Olhe para cá. Por quê, pastor? Porque com 12 anos Jesus apareceu no templo. E eu preciso consertar um negócio aqui. Por quê, pastor? Porque às vezes a gente lê a Bíblia muito rápido e não enxerga os detalhes. Há quem pensa que quando Maria e José estavam voltando para Galiléia, depois da festa da Páscoa, juntamente com as caravanas que lá estavam, há quem pensa que eles esqueceram Jesus dentro do templo. Não, o texto diz que Jesus ficou em Jerusalém. Aí Jesus vai em direção do templo. E aí está o lindo do texto. Por quê, pastor? Porque quando eles se deram por conta que o menino já não estava mais entre eles, voltaram para Jerusalém para procurar o menino. E aí acharam o menino no templo. Por quê, pastor? Escuta isso daqui. A mãe era virgem, sim ou não? Então Jesus representa o ministério que nasceu de um útero puro. E toda chamada que nasce de pureza não esquece do caminho do templo.
Jesus poderia ter ido para qualquer outro lugar, mas a escola foi tão boa que ele foi parar no templo. Tem muita gente por aí até aparecendo, mas surgindo do nada. Eu deixo para lá, não vou entrar nessa área não, senão vai escandalizar. Eu só quero que você entenda que quando eles chegaram no templo, encontraram o menino lá. Sabe o que Jesus estava fazendo? Sentado no meio dos doutores, já envolvido com a chamada, porque quem tem chamada se envolve com ela. Quem tem chamada se envolve. Se tem chamada para cantar, se envolve, cara. Se tem chamada para pregar, se envolve. Se tem chamada de Deus, se envolve. Sai da zona do conforto, se envolve, se contextualiza. Jesus está sentado no meio dos doutores, e o texto diz que ele ouve, mas também fala. Fala a ponto daqueles que estão ali de ouvir ele ficam maravilhados. Na época, se tivesse um celular, alguém ia bater um fio para o doutor Gamaliel, iria dizer: doutor, tem um menino aqui que é um fenômeno, só tem 12 anos de idade. O que a gente fala o menino sabe, mas o que o menino fala a gente não sabe. Só tem 12 anos, vai ser um grande pregador. Até porque quando Deus quer levantar, ele não olha para a idade. Joás com 7 anos é rei de Judá. Josias com 8 anos é rei de Judá. Timóteo com 17 anos já é pastor de Éfeso. Tito com 19 anos já é pastor de Creta. Davi com 17 anos já arranca a cabeça de gigante. José com 17 anos já tem sonho profético. Poderia permear pelas páginas da Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Poderíamos caminhar pela história da igreja e falar de homens que ainda na sua alteridade foram levantados pelo Senhor. Porque quando Deus quer levantar, ele não olha para tamanho, não olha para cor, não olha para classe social. Para Deus não importa se você é doutor, se você é leigo, se você sabe, se você não sabe. Para Deus não importa se você chama Abacuque de Albuquerque, Gênesis de Genésio, Filemon de Filé Mignon. Para Deus não importa. O que Deus está procurando nesta última hora é gente que tem o coração aberto, que ama a Deus acima de todas as coisas e que é apaixonado por almas. Eu sinto que o Espírito Santo está selecionando pessoas aqui nesta manhã. Eu não sei se você vai dar um glória a Deus aqui. E eu sei que já tem gente se preparando glória, já vai soltar por atacado. Eu conheço vocês, eu já senti aqui, o Espírito já testificou que os aviãozinhos de Jeová tá aí. Os tochinhas de Jesus já tá maluco para levantar a mão e dar glória a Deus. E tem gente já dizendo: pastor, solta logo. Não, filho, primeiro eu tenho que pregar a Bíblia para vocês. Mas eu sinto que vai descer uma nuvem de glória aqui já. Dá para quebrar o protocolo só para a gente ficar mais à vontade. Catuca quem está do lado e diga: da glória que é de graça. Diga para ele: da glória que é de graça, da glória que é de graça, da glória que é de graça. O que eu estou tentando te falar é que tem gente que não dá um centavo furado por você, mas Deus foi com a tua cara. Tem gente que não gosta do teu jeito, não gosta da tua maneira de falar, mas Deus apontou o dedo e disse: é você que eu vou levantar. Se tem dois que acreditam nisso daqui, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Então abre a boca para glorificar o nome do Senhor. Olhe para cá. Por quê, pastor? Porque com 12 anos quem ouvia ele falar dizia: vai estourar. Se fosse hoje, vai estourar no YouTube, no Facebook, no Instagram. Não vai dar para quem quer agenda com o menino. 12 anos já está falando desse jeito. A Palestina vai ser incendiada com o ministério desse menino. O menino vai voar. Não tem sinagoga que vai caber gente para ouvir esse rapaz. 12 anos de idade apenas. Só que aqui é lindo e eu não vi a hora de chegar aqui. Sabe por quê, filho? Porque aí vem Deus e olha para o menino e diz: sai de cena. Pode ler a Bíblia e você vai ver que Jesus saiu de cena. Ficou por 18 anos no anonimato. Parece que eu estou ouvindo os comentários entre aqueles que estavam na expectativa do menino crescer naquele tempo. Cadê o menino da boa palavra? Cadê o rapaz que falou com tanta propriedade? Os doutores ficavam de boca aberta enquanto ouviam o menino falar.
O menino está escondido. E o texto diz que neste tempo Jesus era submisso aos seus pais. Se você lê Bíblia, você sabe, gente, nesse período de 18 anos, Jesus viveu em Nazaré. E eu poderia citar pelo menos 15 versículos que mostra Jesus em Nazaré neste período. Ele é o nazareno, ele é o carpinteiro, ele é o filho de José. São referências que deixam claro que neste período Jesus viveu todas as fases da vida de um ser humano, semelhante a qualquer outro ser humano da sua época. Jesus não foi Avatar. Jesus foi ser humano como você, como eu, igual a nós. Inclusive, quando o texto diz carpinteiro, o texto está querendo dizer que ele aprendeu a profissão do pai. Tem até uma frase judaica que diz que o pai que não ensina o seu filho a ganhar o seu próprio pão, ensina ele a roubar o pão do outro. Jesus aprendeu a profissão do pai. Vamos mais longe? Se você lê Bíblia, você sabe, Lucas capítulo 2, versículo 7, se não me falha a memória, o texto diz que ele era primogênito de Maria. Neste inteirinho parece que José, o seu pai, morreu. Se você ler João capítulo 2, no primeiro milagre de Jesus, o José não está na festa. Na cruz, no desenvolver do seu ministério, José desapareceu. Tanto é que na cruz Jesus olhou para Maria e disse para João: eis aí a tua mãe. Olhou para Maria e disse: eis aí o teu filho. Parece que Maria já não tinha mais José. Isso deixa claro, filho, que Jesus teve que assumir a carpintaria. Jesus teve que assumir a carpintaria. Jesus teve que trabalhar. Jesus teve que cuidar da casa, cuidar da família. Não, é conversa fiada essa mensagem do pregador aí que pregou que Jesus fazia assim e aparecia as coisas. Nada disso. Nada disso, esquece isso daí. Jesus trabalhou e trabalhou muito. Jesus esperou o tempo de se manifestar. Jesus não acelerou o processo. Jesus não passou na frente de ninguém. E aí só vai dar glória a Deus quem está ligado aqui. Por quê, pastor? Porque ele apareceu com 30 anos na beira do Jordão, onde estava tendo um culto. E eu acho que você não vai dar glória a Deus, mas lá vai. Por quê? Porque Jesus não chegou por cima da carne seca, inclusive. Jesus chegou no culto e já tinha gente pregando. Porque tem gente que só vai para o culto se pregar. Tem gente que só vai para o culto para... Deixa para lá. Por quê, pastor? Porque a unção não está no microfone, irmão. A unção não está só nesse espaço que eu estou aqui agora tendo. A unção está aí. A unção está aí em você. Tem gente que só vive o culto se pegar o microfone. Não, senhor. Inclusive isso daqui não é programa de Raul Gil para ver quem tem mais talento. Ah, já que eu estou aqui agora eu vou pregar mesmo. Ninguém mandou Cleito me convidar. Por quê, pastor? Porque culto não tem nada a ver com antropocêntrico. Culto é cristocêntrico. Explica, pastor, lá vai. Culto não tem nada a ver com personalidade humana. Estrela aqui é Jesus. Se você é daqueles crentes que vem com prancheta para dar nota para quem está pregando agora, para quem pregou ontem, para quem vai pregar à noite, perdeu o congresso. Porque aqui tudo é dele, por ele e para ele. Está aqui no programa de The Voice Brasil para ver quem prega melhor, canta melhor. Aqui é culto. Oh, querido, é por isso que eu tenho um problema com as pessoas que só atendem prefeitura. E eu vou falar. Eu não tenho gravata presa com ninguém mesmo. Porque tem uns estrelinhas de Jesus aí que só atende prefeitura agora. Palco te promove, rapaz. Púlpito te abate. Altar te abate. Altar te faz entender que você não é ninguém sem Jesus. Oh, meu Deus do céu, olha Deus. Tem coragem de bater na mão de alguém que está do teu lado e diga assim, ó, fica ligado que Deus está te preparando para esse tempo. Diga para ele.
Não, você não falou, fala mais forte, diga para ele, fica ligado porque Deus está te preparando para esse tempo. Deus está te preparando para este tempo. Pastor Matias, não estou entendendo. E eu falo disso com propriedade, porque além de ser pregador itinerante, eu faço parte da diretoria da minha igreja. Eu represento o meu líder maior, o bispo Samuel Ferreira, em convenções e congressos espalhados por todo esse país e fora dele. Eu tenho compromisso com a minha igreja local. A minha esposa rege cerca de 5.000 mulheres. Meu filho, enquanto eu estou pregando, está na escolinha das crianças. Eu tenho propriedade para falar disso. Eu trabalho com os eventos da nossa igreja. A gente entra em contato com amigos. E está tudo muito difícil. Por quê, pastor? Porque as pessoas viraram estrela demais. Só que olhe para cá. Por quê, pastor? Porque Jesus vai nos ensinar nessa manhã. Jesus chega no culto e quem está pregando é João. E o que Jesus faz, pastor? Eu creio, glória. É João pregando e Jesus, glória. Por quê, pastor? Porque Jesus é tão ético. Jesus é tão ético que só vai começar o ministério dele depois que João sai de cena. Ah, você não deu glória a Deus porque não entendeu nada. João só tinha 3 missões. Primeiro, preparar o caminho. Segundo, apresentar o Cristo. E terceiro, sair de cena. Porque tem gente que até fala bonito do Cristo, mas quando é para sair de cena tem dificuldade. João saiu de cena e Jesus entra pregando. Por quê, pastor? Porque isso é ética. Jesus não atropela o ministério de João. E parece que eu estou vendo João pregando, irmão. E agora eu vou ter que falar uma verdade aqui. Por quê, pastor? Porque João está no deserto. João está mas não deixou de pregar. Porque tem gente que só prega se for em palácios. Quando João está no deserto pregando, o texto está gritando para a gente que quem tem chamada não é o ambiente quem faz ele. É ele quem faz o ambiente. João está pregando porque tem uma mensagem. E a mensagem de João é igualzinha desses coaches transvestidos de gospel. Olha a mensagem de João: arrependei-vos. Não, eu vou ter que falar. Vai dar problema, mas vou ter que falar. Ninguém mandou Cleito me convidar. Vou ter que falar. Por quê, pastor? Porque João pregou arrependei-vos. Jesus pregou arrependei-vos. Os apóstolos pregaram arrependei-vos. Aí vem uns bonitinhos de Jesus, senta numa cadeirinha e fica chamando lindinho, ursinho puff de Jesus, florzinha de Jeová. Esse evangelho que não me santifica, esse evangelho que não me consagra, este evangelho que não me separa do mundo, este evangelho que não me aproxima de Deus, não é o evangelho pregado por Jesus e nem pelos apóstolos. Esse é o evangelho da hipergraça que mexe com o meu ego e me prepara para ser feliz aqui, mas não prepara a minha alma para se encontrar com o Senhor na eternidade. E ninguém mandou vocês escolher esse tema. Esse tema é cinta na mão de um profeta. Eu vou entregar a mensagem. Por quê, pastor? Porque o que falta é gente de coragem, gente que prega a Bíblia. Chega dessas palhaçadas, gente que vem pra cima do púlpito, fica entretendo a galera, fazendo não sei o que. Nada disso, cara. Púlpito é lugar de abrir Bíblia, ler texto, explicar o texto, aplicar o texto e deixar o Espírito Santo trabalhar. Tem alguém que concorda comigo aqui ou eu estou sozinho dentro dessa casa? Eu não gosto de fazer isso, mas só pra gente ficar mais leve aqui, quebra o protocolo, pega na mão de quem está do teu lado, se você sentir, é claro. E se não tiver comunhão com essa pessoa, fala que vai pagar picanha depois do culto. Dá o seu pulo, só não pode ficar indiferente numa manhã como essa. E quem é pentecostal dá choque. Quem é pentecostal dá choque. Quem é pentecostal dá choque. Até Cleito está dando glória a Deus aqui. Você não deu um glória a Deus aí agora. Pega na mão dele, aperta a mão dele, olha no olho dele e diga para ele: te prepara. Deus vai te levantar neste tempo aqui. Deus vai te levantar neste tempo aqui. Só quem tem glória na boca vai levantar a mão e por 30 segundos
Por 30 segundos enche essa casa de glória a Deus aqui agora. Aleluia. Aleluia. Eu estou sentindo que vai descer uma cachoeira de poder aqui. Quem tem línguas estranhas, libera elas. Quem tem glória a Deus, libera ele. Oh glória. Tem gente que pensa que Deus só está no culto da noite. Se esqueceram que o Deus da coluna de fogo da noite é o Deus da nuvem que te... Se tem alguém que está sentindo essa glória aqui, levante a mão e abra a boca para adorar. Meu Deus, já vai fazer 40 minutos que eu estou falando aqui. Eu preciso adiantar o processo. Por quê, pastor? Porque está no texto que Jesus está no culto. João está pregando. O púlpito de João é o deserto. Meu Deus, isso daqui é tão tremendo, irmão. Porque a Bíblia diz, Mateus capítulo 3 versículo 5, que tem uma multidão ouvindo João no deserto. Eu vou falar um negócio aqui. Vou falar e é muito profundo. Por quê, pastor? Sabia que João tinha que exercer o ministério dele no templo? Prova, pastor. Ele é filho de Zacarias. Ele é filho de Isabel. Quem são eles, pastor? Sacerdote. Isabel, uma das filhas de Arão, linhagem sacerdotal. Sabia que João tinha que estar no templo, exercendo o ministério no templo? Pastor, mas por que foi para o deserto? Porque o sistema fechou a porta. Fecharam a porta para a voz profética. E eu nem vou entrar no contexto histórico, porque Eusébio de Cesareia diz que até porco estavam oferecendo dentro do templo. Isso daqui para os judeus? Olhe para cá. Por quê, pastor? Deus falou, já que fecharam a porta dentro do templo, eu mudo o endereço da manifestação da minha glória. A multidão que está ouvindo João no deserto era a multidão que ia no templo, porque a multidão sabe que tem uma mensagem. Tem gente que quer uma multidão, mas não tem mensagem. Primeiro tem que ter mensagem para depois ter uma multidão. Escuta isso daqui. Olhe para cá. Aí chegou uma galera lá, os coronéis da fé, aqueles que pensam que é dono da igreja. Chegaram lá. João mudou a mensagem, pastor. Mudou não. João intensificou. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Sabia que João está se utilizando de um contexto cultural? Porque a área desértica, o calor era muito forte, tinha muita serpente escondida atrás das moitas. Só que quando o calor se intensificava, as víboras que estavam escondidas se manifestavam. É João dizendo, a mensagem ficou tão quente que até as víboras apareceu. João toma a palavra e diz, raça de víboras. Meu Deus, varão. Só vai dar glória quem está ligado agora. Por quê, pastor? Porque parece que eu estou vendo João dizendo, vem cá sua cascavel, te bufe. Vem cá sua naja, te bufe. Vem cá sua jiboia, te bufe. Fala nome de cobra aí, irmão, que eu não sei muito nome de cobra. Jararaca, vem cá sua jararaca, te bufe. Sua cascavel, te bufe. Já João se vira para batizar a próxima pessoa, a língua dele travou, filho. Alguém olha para João e diz, João, como é o nome dessa cobra, João? João toma a palavra e diz, esse não é cobra. Isso é cordeiro. Meu Deus do céu, pastor com lágrima nos olhos acabou de dizer, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Catuca quem está do lado e diga, vai dar glória ou vai ficar com a cara feia. Eu pensei que o meu baterista ia vir comigo aí já para falar assim, pastor, tá bom. Olhe para cá, por quê, pastor? Catuca quem está do lado e diga para ele assim, ó, Jesus está no culto, meu irmão.
Não, você não falou, fala mais forte, diga: Jesus está no culto. Jesus está no culto. Jesus está no culto. Levante as duas mãos para cima. Se a banda já quiser ir se preparando comigo aqui, eu já vou cantar já. Meu Deus do céu, eu cantando é só Deus na causa. Mas levante a tua mão para o céu, quem tem glória na boca. Quem tem glória na boca, levante a mão para o céu agora. Aleluia. Eu sinto que o céu está aberto aqui, presbítero Cleiton. E aonde tiver glória de verdade aqui agora, o Espírito de Deus que desceu naquela tarde do deserto vai tomar os crentes na manhã. Ele está aqui. Eu estou sentindo que Jesus quer batizar com o Espírito Santo. Quem tem glória, abre a boca para adorar. Eu não estou entendendo, pastor. Isso, meus filhos, olhem para cá rapidinho, eu já oro. E eu estou sentindo que Jesus quer batizar com o Espírito Santo aqui hoje de manhã ainda. Quem crê que Jesus quer fazer um negócio aqui? Quem crê que Jesus está aqui? Isso. Só o teclado agora. E a banda já vem comigo, mas olhe para cá. Por quê, pastor? Porque está no texto. Está no texto. Está no texto. Jesus vai até João para ser batizado por ele. Isso é lindo, gente. Isso é lindo. Mateus capítulo 3, versículo 15, o texto diz: então lhe o permitiu. Que é isso, pastor? É que Jesus só entrou nas águas do batismo depois que João autorizou. Estou falando de Jesus, pastor. Pastor, Jesus esperou o tempo. Jesus respeitou a autoridade que está sobre João. A ética entre eles era tão grande que João disse assim: ó, eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após a mim vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Leia a Bíblia e encontre, pelo amor de Deus, João batizando alguém com o Espírito Santo. Nunca. Procure Jesus batizando alguém em águas. Também não encontra. Pastor, mas João capítulo 4, leia o texto com calma e você vai ver que quem batizava não era Jesus, eram os seus discípulos. Cada um na vocação que foi chamado. Só entra na área que é cabível. O problema é que tem muito mestre querendo ser evangelista e muito evangelista querendo ser mestre. Tem muito pregador querendo ser pastor e não pastoreia nem a sua própria casa. Em vez de abrir a Bíblia e pregar o texto, fica doutrinando a igreja dos outros, falando de coisas que é só para o pastor falar. Tá bagunçado. A coisa está bagunçada. E nós precisamos entender isso daqui. Jesus, e se não der glória a Deus agora, vou falar para a Sarinha, não vinha à noite. É a Sarinha que está aqui hoje à noite, não é? Sarinha é menina de Deus. Nós estávamos juntos em Abreu e Lima, agora semana passada. Num período, Jesus batizou 120 algumas coisas lá com o Espírito Santo. À noite salvou mais de 55, 56 vidas para a glória do nome dele. Vai ser uma benção aqui hoje. Olha para cá. Por quê, pastor? Para você entender, Jesus é tão Jesus que o texto diz que ele só vai ser batizado depois que todo mundo foi. Tem gente que sempre quer estar em destaque, gente. Jesus está ensinando pra gente: não fura fila, calma, eu cheguei agora. Eu vou esperar todo mundo passar, depois eu vou. E ele só entra na água depois que João autoriza. Agora é para dar glória. Por quê, pastor? Porque quando ele desce, ele já sobe tão cheio que Lucas diz que ele sobe orando. Só para não ficar nas minhas palavras, ele está no Jordão. Ele está onde? E na etimologia da palavra João significa o que desce. Então quer dizer que em Mateus 4,17, que é o tema de vocês, ele vai começar a pregar, sim ou não?
Mas antes de pregar, ele está onde? No Jordão. Por quê, pastor? Porque não dá para pregar sem antes. Deus não usa soberbo. Deus não usa egocêntrico. Deus não usa quem se acha o recheio da bolacha e não serve nem para embalagem. Deus não levanta quem pensa que é a última Coca-Cola do deserto. Deus usa aqueles que descem. Quando você vê essas pessoas batendo no peito, tocando a trombeta e dizendo glória a mim, louvado seja eu, exaltado seja o meu nome, é pessoas que se esqueceram do caminho do Jordão. O maior problema da minha geração é que quer começar por Jerusalém. Primeiro é Jordão. Quem começa pelo Jordão e continua no Jordão e não se esquece do caminho do Jordão, não muda o discurso. Qual é o discurso de quem vai no Jordão, pastor? Que ele cresça e que eu diminua. Eu conheço gente que não prega mais. Eu conheço gente que já não prega mais em culto pela manhã, não canta mais em culto pela manhã, já não atende mais agenda se não for na capital, se não tiver aeroporto próximo, se não fechar tanto do valor. Mas Deus está levantando uma geração que vai incendiar esse país outra vez. Se tem dois aqui, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Já se colocou de... Abra a boca para adorar. Pega! Oh! Levante a mão e abra a boca para dar glória. Abra a boca para dar glória. Abra a boca, abra a boca, abra a boca. Abra a boca, abra a boca. Quem é batizado está proibido de orar em língua portuguesa. Vai descer uma apoteose de glória aqui. Aonde tem glória de verdade, o Espírito de Deus vai te encher agora. Chamando com minhas seminas. Ela baraba chure me candará. Meu Deus. Ouço um barulho diferente. Fogo pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está
Quantos estão sentindo essa presença? Levante a mão e dá glória a Deus. Eu iria pregar sobre os degraus do avivamento, porque ele desce, sobe, ora, o céu se abre, o Espírito desce e o Pai brada: este é o meu filho amado. Porque quando chega o tempo, filho, quem dá o testemunho é o Pai, quem fala é o Pai, quem grita o teu nome é o Pai. O Pai vai gritar o teu nome, o Pai vai chamar o teu nome. Quantos estão sentindo a presença do Pai aqui? Amanhã é propícia para acontecer algo aqui agora. Eu quero aqui na frente todos aqueles que ainda não falam em línguas estranhas e está buscando o batismo com o Espírito Santo. Pastor, estou buscando. Eu creio que é hoje de manhã. Vem, vem, aviva outra vez. Aviva outra vez. Vem. Acende outra baixinho, vez. Baixinho. Tua chama. Já já vocês levantam. Isso, continua. Aviva vem. Outra vez. Aviva outra vez. Acende outra vez. Vem, vem. Chama em nós. Somos assembleianos. Somos uma igreja pentecostal. A nossa geração tem lenha pra queimar. Vem. E pode incendiar. Vem. Vem nos batizar. Vem. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar. Vem nos batizar. Serva de Deus, fica nessa tonalidade, nesse hino, tá bom? Vocês vão cantar já já. Mas eu queria propor um desafio para aqueles que já são batizados com o Espírito Santo. Quem é batizado com o Espírito Santo com fogo aqui? Quem é batizado? Você crê que Jesus pode batizar esses irmãos com o Espírito Santo? Será que você pode encostar em alguém que está aqui e a gente orar junto com eles? As irmãs encostam em quem é irmão, os irmãos encostam em quem é irmãos aí. Vamos orar juntos agora. Só não perde o tom aí. Não perde o tom, pelo amor de Deus, não perde o tom. Não perde o tom. Continua. Continua, porque isso. Segura sua voz. Deus vai encher essa juventude agora. Como que é o nome do senhor, pastor? Pastor Neemias. Eu leio o diário de um pioneiro já há alguns anos. Diário de um Pioneiro é um livro publicado pela CPAD. Gunnar Wingren deixou escritas as experiências, as primeiras deles enquanto estiveram aqui nesse país. Os nossos pais, os primeiros pastores das Assembleias de Deus, aonde chegava com batismo com o Espírito Santo, cura para enfermos, demônios eram expulsos, os milagres aconteciam, catolicismo romano perseguindo cangaceiros. Os nossos pais tinham que se refugiar em meio de matos para não perderem as suas vidas, com dificuldade financeira, sem recursos de comidas, mas fizeram a diferença nesse país enquanto estiveram aqui. Essa chama já está acesa há mais de 100 anos. Nossa geração ainda tem lenha para queimar. Essa chama não pode se apagar. Eu estava pregando esses dias
e filmaram e recortaram um pedacinho lá e soltaram na internet. O Jefferson Sueli, meus amigos, Jefferson ligou: pastor, o senhor criticou o nosso hino? Eu falei: não, Jefferson, eu critico quem canta e não condiz com aquilo que está sendo cantado. Porque a gente canta que a nossa geração tem lenha para queimar, mas a gente está em falta na oração, estamos em falta na consagração, estamos em falta na vida profunda com Deus. A gente é muito internet hoje, a gente é muito mídia, e a gente está se esquecendo que o que credencia a gente ainda é joelho no chão, é boca no pó, é abrir Bíblia, ler palavra. A gente está muito no Instagram, muito no Facebook, e aí a gente canta tem lenha para queimar. Vamos fazer jus a esta letra? Vamos fazer jus? Vamos sair daqui hoje para fazer a diferença? Quem topa isso daqui? Estendam as mãos para cá no nome de Jesus. Estendam as mãos para cá. Jesus já vai começar a encher aqui, ó. Quem não é batizado com o Espírito Santo não tem outra receita, é Bíblia. Atos capítulo 2: e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quer ser batizado? Abra o coração e não tenha medo de falar, porque o que está vindo na tua mente não é diabo. Não tem espaço para demônios aqui. Essa casa está tomada do Espírito Santo. Eu conto um, quem tem glória, levante a tua mão e adora a Deus agora. Eu conto dois. Quem é batizado está proibido de orar em língua portuguesa. Ore em línguas estranhas agora. 3. Está liberado. Está liberado. Está liberado. Está liberado. Pode ser vem dos batizados. A nossa geração tem lenha pra queimar. E pode incendiar. Vem dos batizados. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pega. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Abre a boca para dar glória. Jesus te batiza agora. Batiza com fogo. Seja batizado agora. Acende a chama em mim. Vem como labareda de fogo. Batiza Jesus. Vem como labareda de fogo. Batiza Jesus. Pousa sobre cada um de nós. E pousa sobre Batiza Jesus. Vem como labareda de fogo. Vem como labareda de fogo. E pousa sobre cada um de nós. Batiza Jesus. Já batizou a primeira. Batiza Jesus. Olha lá. Olha lá. Labareda de fogo. Sobre cada um de nós. E pousa sobre a terra toda. Batiza Jesus. Batiza mais. 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 Mais uma vez. Em nome de Jesus. Seja batizado agora.
Jesus. Do céu, que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. Batiza mais, Jesus. A fé e a esperança estão em Deus. Grande Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa Fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Santo, Santo é o Senhor. Rei dos reis. Liberta em chamas. Que regulou. Meu Deus. Vai descer uma labareda aqui agora. Pega. Pega, 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 pega. Urabacalabacandarabacachandarabas. Batiza mais, Jesus. Seja curado, seja renovado. Todo enterro hoje está sendo cancelado. Obra feita contra tua família e tua casa. Projetos do inferno está sendo hoje quebrados. Laço de morte, cai por terra agora. Toda enfermidade, toda maldição foi quebrada lá na cruz. Receba o teu milagre agora, em nome de Jesus. Meu Em Deus, nome de Jesus. meu Deus. Jesus está batizando com o Espírito Santo. O Cristo que batizou Celina de Albuquerque, a primeira brasileira historicamente a falar em línguas desse país, ainda batiza na Assembleia de Deus. Remit sopla papa cachomantiapa de calamancho promitere pra calavachana. Quem tem glória abra a boca para dar glória. Quem tem aleluia abra a boca para dar aleluia. Para terminar, tem coragem de abraçar quem está do teu lado e dar glória a Deus com ele ou não? Aleluia, tem coragem de abraçar ele e dar glória a Deus com ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja curado, seja renovado. Todo enterro hoje está sendo cancelado. Obra feita contra tua família e tua casa. Projetos do inferno está sendo hoje quebrados. Laço de morte cai por terra agora. Toda enfermidade cai por terra agora. Toda maldição foi quebrada lá na cruz. Receba o teu milagre agora em nome de Jesus. Seja curado, seja renovado. Todo enterro hoje ele cancela o funeral, porque Jesus chegou. E cada glória que tu dá é um demônio que cai. Cada glória que tu dá é um demônio que cai. Cada glória que tu dá é um demônio que cai. É um demônio que cai. É um demônio que cai. Cada glória que tu dá é um demônio que cai. É um demônio que cai. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Jesus batizou mais um com o Espírito Santo. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei Isso é da sobrenatural. glória? Jesus,
sobrenatural. Isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural. Olha, batizou criança? Sério? Meu Deus do céu! É forte o que Jesus está fazendo. Olha só, me dirijo à juventude. Não ouçam esses pregadores sensacionistas. Estão aparecendo na internet com muita força. O que é pregador sensacionista, pastor? Gente que não acredita mais na manifestação dos dons espirituais. Gente que entende que os dons espirituais se encerrou lá no primeiro século da história da era cristã. Isso é um equívoco teológico, bíblico, doutrinário. Jesus deixou bem claro que isso é promessa que diz respeito a vocês, aos vossos filhos e a todos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Isso é dom de Deus. Isso é Deus te credenciando, te capacitando, te habilitando para fazer a diferença lá fora. Aqui a gente é revestido para pregar o evangelho lá fora. Eu convoco a nossa geração para sair daqui dessa manhã de avivamento pensando nisso. Você não é sensacionista, você é continuista. Nós somos assembleianos, batizados com o Espírito Santo, mergulhados no azeite. Amém, gente? Quem sentiu a presença de Deus aqui? Eu sei que o cheiro da Boticário já foi embora. Perfume importado. Se levantar o braço agora, 1000 cai do lado, 10.000 do outro lado e ninguém é mais atingido. Mas o amor suporta tudo. Dá um abraço em 2 pessoas do teu lado. Mulher com mulher e homem com homem. Só abraça o sexo oposto se for alguém muito próximo. Cuidado para não abraçar o que não é seu. Dá um problema. Abraça quem está do lado e diga para ele: estou cheio do Espírito Santo. Te adorar. Somos a geração que busca a sua face. Te adorar. Somos a geração do arrebatamento. Enquanto esse dia não chega, traz o avivamento. E traz o avivamento. E traz o avivamento. E traz o avivamento. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo. Aleluia. E ali nós o adoraremos. Será tão lindo. Aleluia. Você quer divulgar o seu evento, sua igreja, com um vídeo como esse? Vem aí, Pentecostes 2023, no Ministério A Colheita Internacional, com o tema Não Deixe a Chama Se Apagar. Levante-se e prepare-se. O noivo vem. Preletores, Pastor Diego de Oliveira. Então acesse agora aguiaproduções.com e vencer Águia.